O professor tem umas leis que são muito específicas, eu não consigo achar aulas como estudar. Existem certas técnicas, digamos assim, que a gente meio que vai desenvolvendo ao longo do tempo. O grande detalhe é o seguinte: quando você lida com leis específicas, você tem duas situações que podem acontecer. A lei é específica porque ela é estadual ou municipal. E aí realmente é um negócio meio problemático. Solução: você sempre utiliza leis de parâmetro. Então, vou estudar Estatuto dos Servidores Estaduais. Você tem 8.112 de parâmetro. Vou estudar a lei orgânica do município tal. Você tem a Constituição Federal de parâmetro. Então, tem esse primeiro lado. Agora, o outro que é mais problemático. Lei específica, como, por exemplo, uma lei específica de um conselho profissional ou uma legislação específica de uma autarquia. Que parâmetro que você vai ter? Nenhum. Porque você está trabalhando uma área muito determinante. O que fazer? Usa a tríade tradicional de leis. Primeira coisa, conceito. Toda lei tem lá, considera-se isso e aquilo. Beleza, conceituação, cai pra cacete. Segunda coisa, prazo. Tradicional de qualquer concurso público. Caiu na lei, cai prazo. E terceira coisa, competência. Se tiver composição, os dois, composição e competência. Se não, pelo menos competência. A quem compete fazer tal coisa dentro da estrutura daquela autarquia, por exemplo, ou daquele conselho? Quem é que instaura o processo? Quem é que aplica a penalidade? Então, assim, claro, isso é muito estatuto. Mas as legislações, elas têm essa mania de seguir um padrão. O que é uma lei específica de um conselho? Ela vai dizer como que o conselho está composto, qual é a competência de cada um, quais são os prazos de tramitação de procedimentos administrativos dentro de cada um deles. Então é tradicional: conceito, prazo e competência. Caso exista, conceito, prazo, composição e competência, caso seja a situação. Composição é um negócio muito específico para, sei lá, vou fazer uma prova de Tribunal de Justiça. Aí você tem a Lei de Organização Judiciária do Estado. Aí sim entra a composição. Sabe, vou fazer uma prova do Senado Federal, regimento interno, aí sim entra a composição. Esses casos, assim, tá? Mas existe esse tradicional. Então, isso é uma coisa que você desenvolve ao longo do tempo. Infelizmente, claro que assim, eu posso te dar essa dica, mas infelizmente um pouco de prática acaba salvando mais o trabalho. Então, eu vou te dar um exemplo bem bobão. Eu estudei uma vez o Estatuto da Pessoa com Deficiência para uma prova. Pô, legal. Tenta pegar essa lei e tenta pegar a prova que você fez e repara como é que as questões vieram. O que caiu mais naquela história? Prazo. E quando eu falo prazo, tá? Deixa eu até ser um pouquinho mais escroto. Quando eu falo prazo, eu falo números. Porque se ele colocar lá, 5% de vagas, se tem número, tem número. É importante. Tá? Porque normalmente os números estão ligados a prazos. Mas se tiver numeração, precisa de 1/3, precisa de 5%. Isso também é uma coisa importante. Então, você vai olhar ali, ou caiu o conceito, sei lá, pessoa com deficiência, caiu ali o que é adaptação razoável, o que é necessariamente a pessoa com mobilidade reduzida, prazos, uma porrada, e aí nesse caso é muito mais fácil você encontrar percentual e qualificadoras do que necessariamente um prazo específico, e competência, ou composição, No caso ali, a competência da pessoa com deficiência em relação ao que pode, a quem compete receber os pedidos, por exemplo, de adaptações razoáveis que forem feitos, qual é o prazo para fazer isso. Então existe meio que uma métrica natural para a gente. Na comunidade eu estou fazendo aula agora, eu estou fazendo um módulo chamado Módulo Geral de Estatutos. Eu estou ensinando para o meu aluno 8.112, mas sem ser 8.112. Eu estou ensinando para ele os conceitos necessários de estatuto e como que ele aplica isso para estudar o estatuto dele. Porque, o que é mais fácil? O cara ficar dependendo de mim ou de um outro professor para gravar o estatuto do município da Casa do Cacete, ou a pessoa saber como é que ela estuda o próprio estatuto? Se você tem um conceito básico e você sabe o que procurar, o mundo gira de uma forma absurdamente a teu favor. É muito legal.